Imagine casar com alguém que você mal conhece e descobrir, na primeira noite juntos, que ela carrega uma dor tão profunda que faz você repensar tudo sobre amor e abandono. Helena, 25 anos, bibliotecária, parecia apenas tímida. Mas quando pediu para o marido milionário não ir embora, ele entendeu que havia algo muito maior ali. Uma alma que passou a vida inteira sendo deixada para trás. Antes de começar nossa história, se inscreva no canal, ative o sininho e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. O carro parou em frente ao hotel. Helena olhou pela janela e respirou fundo. Era a primeira noite de casada e ela já sentia o familiar aperto no peito. A igreja estava linda. Flores brancas por todo lado, luzes douradas, convidados bem vestidos conversando baixinho nos bancos de madeira escura. Helena caminhava devagar pelo corredor central. O vestido simples, mas elegante, caía perfeitamente no seu corpo. Ela sorria de leve, mas quem a conhecia percebia que era um sorriso ensaiado. No altar, Marcelo Duarte ajeitou o terno escuro e observou a noiva se aproximar. 41 anos, dono de 3 empresas de tecnologia, cabelo grisalho nas têmporas. Ele estava nervoso, mas não pelo que todo mundo imaginava. Não era um casamento por amor. Os dois se conheceram há apenas 6 meses. Helena trabalhava na biblioteca central da cidade, sempre quietinha entre os livros. Marcelo apareceu um dia procurando material sobre história empresarial para um projeto. Ela o ajudou com uma gentileza que chamou atenção. Não era forçada, não tinha segundas intenções. Era genuína. Começaram a conversar. Ele descobriu que ela cuidava da mãe com depressão severa. Ela soube que ele estava cansado de relacionamentos superficiais e mulheres interesseiras. Uma afinidade estranha surgiu. Não era paixão avassaladora, mas uma compreensão mútua. Quando a mãe de Helena morreu há 3 meses, Marcelo ofereceu ajuda. Ela precisava de estabilidade financeira e emocional. Ele buscava sossego. A proposta de casamento foi quase um acordo comercial. Respeitoso, prático, sem grandes promessas românticas. Agora parada diante do altar, Helena segurava o buquê com força demais. As mãos tremiam levemente. "Aceita este homem como esposo?" perguntou o padre. "Aceito", disse ela. A voz saiu firme, mas os olhos não encontraram os dele. Marcelo percebeu. Durante toda a cerimônia, ela parecia estar cumprindo um protocolo, não vivendo um momento especial. Na festa, Helena sorriu para fotos, cumprimentou convidados, agradeceu os parabéns. Mas ficava sempre um pouco afastada dos grupos, como se não se sentisse parte daquilo. Marcelo tentou algumas vezes puxar conversa. Ela respondia educadamente, mas com frases curtas. "Está tudo bem?" Ele perguntou baixinho quando estavam sozinhos por alguns segundos. "Claro", disse ela, ajeitando um fio de cabelo atrás da orelha. Por que não estaria? Mas o sorriso não chegava aos olhos. Durante a valsa, ela seguiu os passos perfeitamente, mas parecia tensa, como se estivesse se esforçando para não cometer nenhum erro. "Relaxa", sussurrou Marcelo. "É só dança." Helena assentiu, mas os ombros continuaram rígidos. Os convidados aos poucos foram embora. Parentes distantes, colegas de trabalho dele, algumas poucas amigas da biblioteca. Helena praticamente não tinha família. Apenas uma tia que morava longe e apareceu rapidamente para cumprimentar. Marcelo notou isso. A festa dela era bem pequena comparada à dele. Quando chegou a hora de irem para o hotel, ela pegou a bolsa pequena e o seguiu até o carro em silêncio. No caminho, ele tentou conversar sobre a festa, sobre como tudo havia ficado bonito. Ela concordava com a cabeça e dava respostas monossilábicas. "Helena", ele disse parando no sinal. "Se você não está bem, podemos conversar." Ela virou o rosto para a janela. "Estou bem, Marcelo. Só cansada." Mentira. Ele sabia que era mentira. Não era cansaço. Era outra coisa. Uma tristeza que ela tentava esconder, mas que transparecia em cada gesto cauteloso. No hotel, o recepcionista os cumprimentou com sorrisos largos e os acompanhou até a suíte.
Flores no quarto, champanhe gelado, vista para a cidade. Perfeito para uma lua de mel. Mas quando a porta se fechou e eles ficaram sozinhos, o silêncio pesou como chumbo. Helena ficou parada no meio do quarto, segurando a bolsa com as duas mãos. Olhou ao redor como se estivesse avaliando um lugar estranho. É bonito, disse ela. Marcelo tirou o paletó e afrouxou a gravata. Quer alguma coisa? Água, champanhe? Não, obrigada. Ele se aproximou da janela e olhou lá para baixo. O movimento das ruas, as luzes dos carros, a vida acontecendo normal enquanto eles dois estavam ali, praticamente estranhos, tentando descobrir o que fazer agora. Helena, ele disse, se virando. Podemos conversar sobre qualquer coisa. Sobre trabalho, livros, sei lá. Não precisa ficar tensa assim. Ela soltou um suspiro pequeno. Desculpa, eu não sou muito boa com isso. Com o quê? Com estar perto das pessoas. A resposta dele nunca veio, porque nesse exato momento, Helena fez algo que o pegou completamente desprevenido. Marcelo ficou observando Helena por alguns segundos. Ela continuava parada no mesmo lugar, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Senta aqui, ele disse apontando para a poltrona perto da janela. Vamos só conversar. Helena assentiu e se dirigiu até lá. Sentou na beira, com as costas eretas, mãos apoiadas no colo. Postura de quem está numa entrevista de emprego, não numa lua de mel. Marcelo puxou uma cadeira e sentou à distância respeitosa. Não queria que ela se sentisse pressionada. Como foi crescer aqui na cidade? Ele perguntou, tentando um assunto neutro. Normal, ela respondeu rápido. Sempre morei no mesmo bairro. E a biblioteca? Desde quando trabalha lá? 5 anos. Respostas curtas outra vez. Ele percebeu que cada pergunta a deixava mais tensa. Helena, posso falar uma coisa? Ela levantou os olhos alerta. Não estou tentando te interrogar, só quero que você se sinta à vontade. Eu sei, disse ela baixinho. Desculpa, eu sou meio esquisita para conversar. Você não é esquisita, só reservada. Helena deu um meio sorriso, o primeiro genuíno do dia. Minha mãe sempre dizia que eu era quieta demais, falou ela mexendo com os dedos. Que precisava falar mais, sorrir mais. E você acha que ela estava certa? Helena ficou pensando. Não sei. Sempre fui assim, observando mais do que participando. Marcelo se recostou na cadeira. Finalmente estava saindo alguma coisa real dela. Eu meio que entendo isso, disse ele. Sempre preferi estar nos bastidores também. Por isso gosto tanto de tecnologia. É mais fácil lidar com códigos do que com pessoas. Ela o olhou com surpresa. Sério? Mas você parece tão seguro. Parecer e ser são coisas diferentes. Helena relaxou imperceptivelmente. Os ombros desceram um pouquinho. Quer que eu peça alguma coisa para comermos? Perguntou Marcelo. Deve ter room service bom aqui. Pode ser. Ele ligou para a recepção e pediu uns sanduíches, frutas e suco. Nada muito elaborado. Enquanto esperavam, tentou mais algumas perguntas. Sobre livros preferidos, filmes, música. Ela respondia um pouco mais, mas ainda com cuidado, como se cada palavra pudesse estar errada. Quando a comida chegou, comeram na mesinha perto da janela. Helena mexia mais na comida do que comia de fato. Não está com fome? Ele perguntou. Estou, é que... Tô meio nervosa, me admitiu ela. Por causa de mim? Não exatamente. Helena pausou como se estivesse decidindo o quanto revelar. É que eu nunca fiz isso. Isso o quê? Dormir no mesmo quarto que alguém. Dividir espaço assim. Marcelo quase engasgou com suco. Nunca namorei sério o suficiente para isso. Ela disse, o rosto ficando vermelho. E com minha mãe doente em casa. Agora ele entendeu melhor a tensão dela. Não era só timidez, era inexperiência real. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos devagar. Não vamos fazer nada que você não quiser. Nada mesmo. Podemos dormir em camas separadas, eu posso dormir na poltrona, o que você preferir.
Os olhos dela se encheram de lágrimas súbitas. Por que você está sendo tão... gentil? A pergunta o pegou de surpresa. Por que eu não seria? Todo mundo sempre espera alguma coisa em troca. Eu não espero nada, Helena. A gente se conheceu há pouco tempo. Estamos nos descobrindo. Não tem pressa para coisa alguma. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Desculpa, eu sou meio dramática. Você não é dramática, só honesta. Eles continuaram comendo em silêncio mais confortável. Marcelo notou que ela ia relaxando aos poucos. Depois de um tempo, ela se levantou para ir ao banheiro. Vou só... me trocar. Claro, fique à vontade. Helena sumiu por uns 15 minutos. Quando voltou, estava de pijama simples, cabelo solto, sem maquiagem. Parecia mais nova, mais vulnerável. Melhor assim? Perguntou Marcelo. Muito. Ela se sentou na cama, mas ainda meio tensa. Ele continuou na poltrona, folheando uma revista que estava na mesa. Marcelo, fala. Por que você aceitou se casar comigo? Quero dizer, você deve conhecer mulheres mais interessantes. Ele baixou a revista e a olhou diretamente. Você acha que não é interessante? Eu sei que não sou. Por quê? Helena demorou para responder. Porque ninguém nunca ficou tempo suficiente para descobrir se eu era ou não. A frase saiu carregada de uma tristeza antiga. Marcelo sentiu algo apertar no peito. Helena, não, ela interrompeu. Não precisa falar nada bonito para me fazer sentir melhor. Eu sei como sou. Ele se levantou da poltrona e caminhou até ficar perto da cama, mas não sentou. Posso te contar uma coisa? Ela assentiu. Quando te conheci na biblioteca, a primeira coisa que me chamou a atenção foi como você explicava as coisas. Tinha paciência, carinho. Não estava com pressa para eu ir embora. Todo mundo sempre está com pressa para eu ir embora. Helena o olhava surpresa. Você é interessante, sim. É só que talvez as pessoas certas ainda não tiveram chance de perceber. E você é uma pessoa certa? Ela perguntou baixinho. Marcelo ficou alguns segundos sem responder, porque sinceramente ele não sabia. Eu vou tentar ser, disse finalmente. Helena deu um sorrisinho pequeno, mas verdadeiro. Está ficando tarde, disse Marcelo. Você quer que eu durma na poltrona? Não precisa. A cama é grande. Tem certeza? Tenho. Ele foi ao banheiro se trocar. Quando voltou, ela já estava deitada do lado direito da cama, coberta até pescoço. Marcelo deitou do outro lado, mantendo distância respeitosa. Boa noite, Helena. Boa noite. Ficaram alguns minutos em silêncio, ele quase cochilando quando ouviu a voz dela baixinha. Marcelo? Obrigada. Pelo quê? Por não ter ido embora. Algo na forma como ela disse isso fez ele abrir os olhos no escuro. Marcelo acordou primeiro. Luz suave entrava pelas cortinas, Helena ainda dormia profundamente do outro lado da cama. Cabelo espalhado no travesseiro, respiração calma. Ela parecia mais tranquila dormindo do que acordada. Ele se levantou devagar para não fazer barulho e foi até a janela. Lá embaixo a cidade já estava acordada. Carros passando, pessoas caminhando para trabalho. Olhou o relógio. 8 da manhã. Helena se mexeu na cama e abriu os olhos lentamente. Quando viu ele de pé perto da janela, sentou rapidamente, como se tivesse se lembrado onde estava. Bom dia, disse Marcelo. Bom dia. A voz dela saiu meio rouca de sono. Que horas são? 8. Ela passou a mão no cabelo tentando arrumar. Dormi muito. Dormiu bem. Helena assentiu, mas o jeito tenso estava voltando. Levantou da cama e foi ao banheiro. Marcelo pediu café da manhã pelo telefone. Quando ela voltou, já estava com o rosto lavado e cabelo penteado. Pedi café para nós dois, ele disse. Obrigada. Sentaram à mesinha perto da janela. Pães, frutas, sucos, café quentinho. Helena comia devagar, sem falar muito. Qual o plano para hoje? Perguntou Marcelo. Não sei. Você que decide. Podemos fazer o que você quiser. Helena parou de mastigar. Eu nunca sei o que quero. Como assim? Sempre deixei os outros decidirem. Minha mãe decidia tudo quando estava bem.
Quando estava mal, eu só tentava não atrapalhar. Marcelo pousou a xícara. E agora? O que você gostaria de fazer? Helena ficou pensando como se fosse uma pergunta muito difícil. Talvez caminhar? Conhecer a cidade? Perfeito, vamos caminhar. Eles se arrumaram e desceram para a rua. O hotel ficava no centro histórico, cheio de casas antigas, praças, cafés pequenos. Helena caminhava ao lado dele observando tudo com atenção. Parecia mais à vontade na rua do que no quarto fechado. É bonito aqui, disse ela. Você nunca tinha vindo nessa parte da cidade? Nunca tive motivo. Eles pararam numa praça onde tinha uma feira de artesanato. Helena olhava as barraquinhas com curiosidade, mas não chegava perto. Quer ver alguma coisa? Perguntou Marcelo. Pode ser. Caminharam entre as barracas. Helena parava para olhar colares, pulseiras, quadros pequenos, mas sempre de longe. Gostou de alguma coisa? Ele perguntou. Aquela pulseira ali é bonita, disse ela apontando discretamente. Marcelo foi até a barraca e comprou a pulseira. Era simples, com pedrinhas azuis pequenas. Para você, disse ele entregando. Não precisava. Eu quis. Helena pegou a pulseira e ficou olhando. É a primeira vez que alguém compra alguma coisa para mim assim, sem motivo especial. Como assim? Presentes sempre eram por datas. Aniversário, Natal. Nunca por impulso. Quem te dava presentes? Minha mãe, quando estava bem. Uma tia, às vezes. Helena pôs a pulseira no pulso. Ficou bonita. Ficou. Eles continuaram caminhando. Pararam num café pequeno para tomar um suco. Helena estava mais solta, fazendo algumas perguntas sobre o trabalho dele, contando histórias dos livros que gostava. Você lê muito? Perguntou Marcelo. Muito. Era minha fuga quando criança. Fuga do quê? Helena hesitou. De casa. Minha mãe. Ela tinha dias muito difíceis. E seu pai? A expressão dela mudou completamente. O rosto fechou. Meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos. Sinto muito. Foi melhor assim, disse ela rápido. Ele e minha mãe brigavam muito. Mas a forma como disse isso, forçando normalidade, mostrou que não foi melhor coisa alguma. Voltaram caminhando para o hotel no final da tarde. Helena parecia cansada, mas de um cansaço bom. Gostei de hoje, disse ela quando chegaram no quarto. Eu também. Posso tomar um banho? Claro, fique à vontade. Helena sumiu no banheiro. Marcelo se jogou na poltrona e ficou pensando. Ela estava aos poucos saindo da casca, mas ainda havia algo que a deixava sempre alerta, sempre esperando algo ruim acontecer. Quando ela saiu do banho, estava de roupão, cabelo molhado. Marcelo? Fala. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Helena sentou na beira da cama. Por quanto tempo você pretende que isso dure? Como assim? Nosso casamento é temporário, né? Até eu me estabilizar ou você se cansar. Marcelo a olhou confuso. Helena, eu não estou planejando me cansar. Todo mundo se cansa. É normal. Quem te disse isso? Ninguém precisou dizer. Eu vi. A voz dela estava ficando pequena outra vez. Vi meu pai se cansar da minha mãe. Vi meus namorados se cansarem de mim. Vi amigos se cansarem de ouvir sobre os problemas da minha mãe. Marcelo sentiu algo se apertar no peito. Então eu só queria saber, continuou ela, para me preparar. Se preparar para quê? Para quando você for embora. As palavras saíram carregadas de uma tristeza tão profunda que ele ficou sem reação por alguns segundos. Helena, não precisa mentir para me proteger, ela interrompeu. Eu prefiro saber a verdade. Marcelo se levantou da poltrona e foi até ela. A verdade é que eu não estou planejando ir a lugar nenhum. Hoje você não está, mas vai chegar um dia. Por que você tem tanta certeza disso? Helena olhou para as próprias mãos. Porque sempre chega. A frase ficou pesando no ar entre eles. Marcelo sentiu vontade de abraçá-la, mas não sabia se ela quereria. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos devagar.
Eu não sou as outras pessoas que passaram pela sua vida. Você diz isso agora. E vou continuar dizendo. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Você é gentil, mas não consegue prometer uma coisa que não depende só de você. Como assim? Seus sentimentos vão mudar. É natural. Marcelo ficou alguns segundos olhando para ela. Começou a entender que Helena não estava apenas sendo pessimista. Ela estava se protegendo da única forma que sabia. Vou tomar um banho, disse ele. Quando eu voltar, vamos conversar melhor sobre isso. Tá bom. Ele foi para o banheiro pensando em como abordar assunto tão delicado. Quando saiu, 10 minutos depois, Helena estava parada perto da porta com uma mala pequena na mão. O que você está fazendo? Achei melhor eu ir para casa, disse ela, a voz tremulando. Antes que você se arrependa. E foi nesse momento que Marcelo entendeu o tamanho do problema. Marcelo ficou parado olhando Helena com a mala na mão. Ela estava de costas para ele, mexendo na tranca da porta com dedos trêmulos. Helena, para. É melhor assim, disse ela sem se virar. Para nós dois. Melhor por quê? Porque assim você não precisa fingir que quer ficar. Marcelo caminhou até ela e suavemente colocou a mão sobre a dela na maçaneta. Helena parou de se mexer, mas não soltou a mala. Eu não estou fingindo nada, disse ele baixinho. Está sim, todo mundo finge no começo. A voz dela estava quebrando. Helena, me olha. Não posso. Por quê? Porque se eu te olhar, vou querer ficar. E não posso querer ficar. Marcelo sentiu o coração apertar. Por que não pode? Porque quando você for embora, vai doer mais. Helena tentou girar a maçaneta, mas a mão dele impediu. E se eu não for? Você vai. A certeza absoluta na voz dela era de cortar o coração. Helena, por favor, se vira para mim. Não. Então vou ficar aqui atrás de você até você se virar. Helena ficou parada alguns segundos. Soltou a maçaneta devagar e se virou, mas manteve a cabeça baixa, a mala ainda na outra mão. Por que você tem tanta certeza de que eu vou embora? Perguntou Marcelo. Porque todo mundo vai. Todo mundo quem? Helena finalmente levantou os olhos. Estavam vermelhos, mas ela não estava chorando ainda. Era uma tristeza seca, antiga. Meu pai, meus namorados, meus amigos, até minha mãe no final. Sua mãe morreu, Helena. Ela não escolheu ir embora. Escolheu sim. Ela parou de lutar. A frase saiu dura, mas cheia de dor. Nos últimos meses, ela só queria morrer. Dizia que estava cansada de tudo, de mim também. Marcelo sentiu um nó na garganta. Tenho certeza de que ela não estava cansada de você. Estava sim. Eu vi nos olhos dela. Helena largou a mala no chão e se encostou na porta. Sabe qual foi a última coisa que ela me disse? Marcelo balançou a cabeça. Que eu tinha que aprender a viver sozinha, porque ninguém ia querer cuidar de mim para sempre. Meu Deus, Helena! Ela não estava sendo má, estava sendo realista. Helena deslizou pela porta até sentar no chão. Marcelo se abaixou na frente dela. Sua mãe estava doente, deprimida, não estava pensando direito. Ou estava pensando mais claro do que nunca. Helena abraçou os próprios joelhos. Sabe por que eu aceitei casar com você? Por quê? Porque você deixou claro que era temporário, que não era amor. Assim, quando acabar, pelo menos eu não vou ter criado expectativas falsas. Marcelo ficou em silêncio. Começava a entender a armadilha emocional em que Helena vivia. Helena, posso te contar uma coisa sobre mim? Ela assentiu sem levantar a cabeça. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Meu pai saiu de casa e praticamente sumiu da minha vida. Helena o olhou pela primeira vez. Eu cresci achando que todas as pessoas eram temporárias, que não adiantava se apegar porque todo mundo ia embora cedo ou tarde. E não era verdade. Era e não era. Algumas pessoas realmente vão embora, mas outras ficam se você deixar. Como você sabe a diferença? Não sei, admitiu Marcelo. Acho que é uma aposta. Helena ficou pensando.
Eu não sei mais apostar, disse ela baixinho. Por quê? Porque sempre perco. Marcelo se sentou no chão ao lado dela, encostado na porta também. Helena, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você já tentou ficar? Já lutou para alguém não ir embora? Helena demorou para responder. Com meu pai, quando era criança. Implorei para ele não ir. Ele disse que eu ia entender quando crescesse. E os namorados? Quando eles começavam a se afastar, eu sempre falava, tudo bem, eu entendo. Mesmo não entendendo, Marcelo virou o corpo para ficar de frente para ela. E se dessa vez você tentasse diferente? Como assim? E se você não dissesse tudo bem? E se você pedisse para eu ficar? Helena o olhou assustada. Não posso fazer isso. Por quê? Porque se você disser não, vai ser pior. E se eu disser sim, você não vai dizer. De onde vem tanta certeza? Helena soltou um suspiro cansado. Experiência. Marcelo ficou alguns segundos observando ela. Havia algo naquela tristeza que mexeu com ele de um jeito que não esperava. Helena? Me dá uma chance de te surpreender? Como? Deixa eu ficar. Não porque prometi, não porque tenho que cumprir acordo, mas porque eu quero. Você não me conhece direito ainda. Então, deixa eu te conhecer. Helena o olhava como se ele estivesse falando em língua estrangeira. Não sei como fazer isso, disse ela. Fazer o quê? Deixar alguém ficar. É fácil. Só não vai embora. Helena deu uma risadinha fraca. Você fala como se fosse simples. E não é? Para mim, não. Marcelo estendeu a mão para ela. Vamos tentar? Helena olhou para a mão dele por um longo tempo, como se estivesse pesando uma decisão muito importante. E se der errado? Aí a gente conversa e resolve. E se você se arrepender? Aí eu te falo. Honestamente. Helena continuou olhando para a mão dele. A dela estava tremendo levemente. Eu tenho muito medo, sussurrou. Eu sei. Se você for embora, não vou. Você não pode ter certeza disso. Não posso. Mas posso tentar. Helena respirou fundo e, muito devagar, estendeu a mão até encostar na dele. Quando os dedos se tocaram, ela teve que fechar os olhos. Helena segurou a mão de Marcelo como se fosse um salva-vidas. Ficaram ali sentados no chão, encostados na porta, dedos entrelaçados. Não consigo parar de tremer, disse ela baixinho. Tudo bem, não tem pressa. Helena fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes. Quando abriu, olhou diretamente para ele. Quer saber por que eu sou assim? Só se você quiser contar. Helena soltou a mão dele e abraçou os joelhos novamente, mas dessa vez não se fechou. Continuou olhando para ele. Meu pai saiu de casa numa quinta-feira, começou ela. Eu lembro porque era dia de pizza. Minha mãe sempre fazia pizza nas quintas. Marcelo se ajeitou para ouvi-la melhor. Eles brigaram muito aquela noite. Eu fingi que estava dormindo, mas escutei tudo. Ele gritando que estava cansado, que não aguentava mais os problemas dela. Helena pausou, como se estivesse voltando no tempo. Minha mãe sempre foi meio instável. Uns dias estava feliz, outros muito triste. Mas ela tentava se esforçar por mim. E seu pai não entendia isso? Ele dizia que ela inventava desculpas, que era frescura, que ela podia se esforçar mais. A voz de Helena ficou mais baixa. Na manhã seguinte ele arrumou uma mala. Eu desci para tomar café e ele estava saindo. Ele se despediu de você? Meio que sim. Disse que eu era uma menina boa, que ia entender quando crescesse. Helena enxugou uma lágrima que escapou. Eu perguntei se ele ia voltar para jantar. Ele disse, a gente vê. E nunca mais voltou? Nunca mais. Ligou algumas vezes no primeiro ano. Depois parou. Marcelo sentiu raiva do pai dela, mas tentou não demonstrar. Como sua mãe ficou? Pior. Muito pior. Ela chorava de manhã, de tarde, de noite. Falava que a culpa era dela, que ela era um fardo para todo mundo. Helena se levantou do chão e foi se sentar na cama.
Marcelo a acompanhou. Eu tinha 9 anos e tentava cuidar dela. Fazia comida quando ela não conseguia sair da cama. Limpava a casa. Mentia na escola quando perguntavam por que eu estava sempre cansada. Você era só uma criança. Mas era o que tinha. Ela era minha mãe. Helena deitou de lado na cama, ainda falando. Quando eu cresci um pouco, ela melhorou. Tomava remédios, ia no psicólogo. Conseguiu trabalhar algumas vezes. E você? Como se virava? Aprendi a não incomodar. Se ela estava bem, eu ficava quietinha para não atrapalhar. Se estava mal, eu ficava invisível para não piorar. Marcelo deitou de lado também, de frente para ela. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas eu entendia. Ela sofria muito. E você? Quem cuidava de você? Helena ficou pensando. Ninguém. Eu me cuidava. A simplicidade da resposta machucou mais que qualquer drama. Quando comecei a namorar, sempre escolhia meninos que não exigiam muito de mim. Como assim? Que não queriam compromisso sério. Assim eu não corria risco de decepcionar ninguém. Mas você queria compromisso? Queria. Mas tinha medo. Helena se virou de costas, olhando para o teto. O último namorado antes de você se chamava Daniel. Namoramos 8 meses. O que aconteceu? Minha mãe teve uma crise forte. Ficou internada 2 semanas. Eu passava todos os dias no hospital com ela. Helena pausou. Daniel começou a reclamar que eu não tinha tempo para ele. Que minha mãe era muito dependente e que eu deixava ela me manipular. Que absurdo. Eu tentei explicar que ela estava doente, que precisava de mim. Mas ele disse que eu tinha que escolher, ele ou ela. E você escolheu sua mãe. Escolhi. E ele disse uma coisa que nunca esqueci. O quê? Que eu era igual a ela. Que ia passar a vida sozinha porque ninguém aguenta pessoas que dão trabalho. Marcelo sentiu vontade de encontrar esse Daniel e ter uma conversa séria com ele. Ele estava errado, Helena. Estava, porque no final das contas minha mãe morreu sozinha comigo. E eu estou aqui tentando não dar trabalho para você. A honestidade brutal dela deixou ele sem palavras por alguns segundos. Helena, olha para mim. Ela virou o rosto. Você não é um trabalho. Você é uma pessoa que passou por coisas difíceis e aprendeu a se proteger. É diferente. Mesma coisa. Não é. Helena suspirou. Marcelo, você é gentil, mas não precisa me salvar. Eu não quero te salvar, eu quero te conhecer. Por quê? Marcelo ficou pensando na resposta. Porque desde que te conheci você me intriga. Você é forte e frágil ao mesmo tempo. É independente, mas tem medo de ficar sozinha. É cuidadosa com todo mundo, mas esquece de cuidar de você. Helena o olhava surpresa. E por quê? Ele hesitou. Porque quando você sorri de verdade, que nem sorriu hoje de tarde na praça, alguma coisa em mim fica mais leve. Sério? Sério. Helena ficou alguns segundos processando isso. Você não está com pena de mim? Não. Nem se sentindo obrigado a cuidar de mim? Não. Então por quê? Marcelo demorou para responder porque ele mesmo estava descobrindo. Porque pela primeira vez em muito tempo alguém não quer nada de mim além da minha presença. Helena franziu a testa. Como assim? Todo mundo sempre quer alguma coisa. Dinheiro, contatos, status. Você só quer que eu não vá embora. E isso é pouco. Isso é tudo. Ele a interrompeu. É a coisa mais pura que alguém já me pediu. Helena ficou olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Eu não sei como fazer isso direito, disse ela finalmente. Fazer o quê? Deixar alguém cuidar de mim. A gente aprende junto. Helena deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Se um dia você quiser ir embora, me avisa antes. Não desaparece igual todo mundo? O pedido dela partiu o coração dele. Helena, por favor, eu prometo. Mesmo se for difícil de falar? Mesmo se for. Helena se aproximou um pouquinho dele na cama. E posso te pedir outra coisa? Pode. Me ensina a confiar em você?
Marcelo sorriu. Como? Não sei, você que sabe. Ele estendeu a mão. Vem cá. Helena hesitou, depois se deixou puxar para mais perto. Ficaram deitados lado a lado, rostos bem próximos. Primeiro passo, disse Marcelo baixinho. Para de pedir desculpa por existir. É difícil. Eu sei, mas vamos devagar. Helena fechou os olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela pareceu relaxar completamente. Marcelo acordou às 6 da manhã e Helena ainda dormia profundamente ao seu lado. Durante a noite, ela tinha se aninhado perto dele, uma das mãos apoiada no seu peito. Era a primeira vez que ela parecia realmente tranquila. Ele ficou observando o rosto dela por alguns minutos. Sem a tensão constante, sem o medo nos olhos, Helena era ainda mais bonita do que ele havia percebido. Cuidadosamente para não acordá-la, Marcelo se levantou e foi até a janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Pegou o celular e viu 3 chamadas perdidas do escritório. Ligou de volta. Marcelo, graças a Deus, disse Rodrigo, seu sócio. Preciso falar com você sobre o contrato da Johnson & Associates. O que houve? Eles mudaram as condições de novo. Querem uma reunião urgente amanhã. Marcelo olhou para Helena dormindo. Não posso amanhã. Como não pode? Marcelo, é um contrato de 15 milhões. Eu sei, mas estou em lua de mel. Silêncio do outro lado. Lua de mel, você? Com quem? Me casei ontem, Rodrigo. Helena se mexeu na cama. Marcelo abaixou o tom. Depois eu te explico. Desmarca a reunião ou remarcar para a semana que vem. Mas Marcelo, sem mais. Tchau. Desligou e percebeu que Helena estava acordada, olhando para ele. Desculpa, te acordei? Não. Ela se sentou na cama. Era trabalho? Era, mas resolvi. Helena ficou olhando para ele com uma expressão estranha. O que foi? Você cancelou uma reunião por minha causa? Cancelei porque estou de lua de mel. Mas era importante. Helena. Ele foi até a cama e sentou ao lado dela. Para. Para o quê? Para de diminuir a importância do que está acontecendo aqui. Helena abaixou a cabeça. Desculpa. E para de pedir desculpa também. Ela sorriu. Desculpa. Quer dizer, tá bom. Marcelo riu. Melhor. Eles tomaram café da manhã no quarto. Helena estava mais relaxada, fazendo perguntas sobre o trabalho dele, contando sobre alguns livros que estava lendo. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Claro. Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, de verdade? Marcelo pensou na resposta. Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ficar. E eu faço. A pergunta saiu tão direta que pegou ele desprevenido. Faz, respondeu ele, e percebeu que era verdade. Helena o olhou surpresa. Sério? Por que você fala como se fosse impossível? Porque eu não sou o tipo de mulher que faz homem querer ficar. Que tipo de mulher é esse? Divertida, interessante, sem problemas. Marcelo balançou a cabeça. Helena, você é interessante, e seus problemas não te definem. Mas eles existem. Todo mundo tem problemas. Você só foi mais honesta sobre eles. Helena ficou mexendo com os dedos. Tenho medo de te decepcionar. Como? Quando você me conhecer de verdade, as manias, os medos, as inseguranças. E se eu gostar de tudo isso? Impossível. Marcelo pegou a mão dela. Helena, posso te contar um segredo? Ela assentiu. Desde criança eu sonhava em encontrar alguém que me quisesse só por eu ser eu, não pelo dinheiro, não pelo status, só por mim. Você é a primeira pessoa que me olha e não vê o empresário milionário. Vê só o Marcelo. Helena franziu a testa. Como você sabe isso? Porque quando você me olha não tem brilho de interesse. Tem receio. Você tem medo de mim, mas não do meu dinheiro. Tenho medo de você ir embora. É diferente. É exatamente isso. Você não quer me impressionar. Quer que eu fique. São coisas completamente diferentes. Helena processou isso por alguns segundos.
Nunca pensei dessa forma. Pois é. E sabe o que mais? O quê? Conversar com você é fácil. Natural. Eu não preciso fingir ser interessante ou bem-sucedido. Posso só ser. Helena sorriu. Para mim você é interessante. Mesmo sabendo que tenho mania de organização e que acordo 5:30 toda manhã? Mesmo sabendo disso. E que às vezes fico dias sem sair do escritório quando estou focado num projeto. Também. E que não sei cozinhar nem ovo frito. Helena riu. Isso eu posso ensinar. Pode. Posso. Se você quiser. Marcelo sentiu algo quente no peito. Quero. Eles ficaram se olhando por alguns segundos. Marcelo. Obrigada. Pelo quê? Por me deixar ser eu também, sem ter que fingir que sou forte ou independente. Você é forte, Helena. Só não precisa ser forte sozinha. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ninguém nunca me disse isso. Pois eu estou dizendo. Helena se inclinou e muito devagar apoiou a cabeça no ombro dele. Posso ficar assim um pouquinho? Pode ficar quanto quiser. Eles ficaram abraçados em silêncio. Marcelo sentindo a respiração dela se acalmando. Helena sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava segura. Depois de um tempo, ela levantou a cabeça. Posso te confessar uma coisa? Pode. Quando você comprou aquela pulseira ontem, foi a primeira vez que alguém me deu alguma coisa sem eu ter pedido. Como assim? Minha vida toda, se eu queria alguma coisa, tinha que pedir. E ainda assim, geralmente a resposta era não. Marcelo sentiu raiva das pessoas que passaram pela vida dela. E quando você comprou só porque achou que eu tinha gostado? Helena pausou. Eu quase chorei ali na hora. Por quê? Porque percebi que você estava prestando atenção em mim, de verdade. Eu sempre presto atenção em você. Eu sei. Agora eu sei. Helena se afastou um pouco para olhar para ele. Marcelo, fala. Acho que estou começando a confiar em você. A frase saiu baixinha, quase um sussurro. Como você sabe? Porque pela primeira vez em muito tempo não estou calculando quando você vai me deixar. Estou só aproveitando estar aqui. Marcelo sorriu. E como está sendo? Bom, muito bom. Ele beijou a testa dela delicadamente. Para mim também está sendo bom, Helena. Mesmo? Mesmo? Helena se aninhou contra ele outra vez. Posso te pedir só mais uma coisa? Qualquer coisa. Quando voltarmos para casa, você vai continuar sendo assim? Como assim? Gentil, paciente, presente. O coração de Marcelo apertou ao perceber que ela ainda duvidava. Helena, eu vou ser assim hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, até você se cansar de mim. Eu não vou me cansar. Então estamos de acordo. Helena fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez na vida, ela começou a acreditar que alguém realmente podia ficar. 6 meses depois, Helena acordou com cheiro de café e bacon vindo da cozinha. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Marcelo havia mantido a promessa. Não só ficou, como fez dela o centro do mundo dele. Levantou da cama e foi até a cozinha da casa nova que compraram juntos. Uma casa pequena, aconchegante, com biblioteca enorme que ele fez questão de incluir no projeto. Bom dia, marido, disse ela, abraçando ele por trás. Bom dia, esposa. Ele se virou nos braços dela. Dormiu bem? Muito bem. Helena já não acordava mais assustada, checando se ele ainda estava ali. A presença dele havia se tornado tão constante e segura que ela finalmente relaxou. Café quase pronto, disse Marcelo. Hoje é sexta. Quer fazer alguma coisa especial? Qualquer coisa com você já é especial. Ele sorriu e beijou a testa dela. Melosa. Apaixonada, corrigiu Helena. Porque era verdade. Em algum momento dos últimos meses, sem ela perceber direito quando, medo havia se transformado em amor. Sentaram para tomar café juntos como faziam todas as manhãs. Marcelo lia notícias no tablet. Helena folheava um livro. Helena? Posso te contar uma coisa? Ela levantou os olhos do livro. Claro,
Ontem o Rodrigo me perguntou se eu estava feliz. E o que você respondeu? Que sim, mais feliz do que imaginei que fosse possível ser. Helena sorriu. Mesmo? Mesmo. E sabe por quê? Por quê? Porque você me ensinou a diferença entre estar acompanhado e estar em casa. Como assim? Marcelo pousou o tablet. A vida toda eu tive pessoas ao redor. Família, amigos, namoradas. Mas sempre me sentia meio deslocado, como se estivesse representando um papel. Helena assentiu. Ela conhecia bem essa sensação. Com você é diferente. Eu posso acordar mal-humorado, ficar em silêncio, ser chato com trabalho, e você não vai a lugar nenhum. Porque eu te amo do jeito que você é. E eu te amo do jeito que você é. As palavras ficaram no ar entre eles. Era a primeira vez que diziam isso diretamente. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério? Muito sério. Mesmo com todas as minhas neuroses? Marcelo riu. Principalmente por causa das suas neuroses. Ei! É verdade. Você confere 3 vezes se a porta está trancada, organiza os livros por cor, tem medo de filme de terror, mas assiste assim mesmo. É adorável. Helena corou. E você ama um homem que levanta às 5:30 da manhã, que tem 15 tipos diferentes de café e que reorganiza a gaveta de meias toda semana? Amo mesmo. Eles se olharam sorrindo. Marcelo? Fala. Obrigada. Pelo que agora? Por ter ficado. Por ter me ensinado que eu merecia que alguém ficasse. Marcelo se levantou e foi até o lado dela. Agachou ao lado da cadeira. Helena, olha para mim. Ela se virou para ele. Eu que te agradeço. Por quê? Por ter me mostrado que amor não precisa ser complicado. Que pode ser simples. 2 pessoas que escolhem ficar juntas todos os dias. Helena passou a mão no cabelo dele. Foi mesmo escolha? No começo foi. Agora é necessidade. Como assim? Agora eu não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. Helena sorriu e se inclinou para beijá-lo. Um beijo calmo, seguro, cheio de certeza. Quando se separaram, ela apoiou a testa na dele. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu passei a vida toda com medo de ser abandonada, e no final, o que eu precisava era encontrar alguém que tinha tanto medo quanto eu de ficar sozinho. A diferença é que agora a gente não precisa mais ter medo. Não mesmo. O telefone de Marcelo tocou. Era o escritório outra vez. Atende, disse Helena. Eu não vou a lugar nenhum. Marcelo sorriu. Nem eu. Ele atendeu o telefone e resolveu rapidamente a questão de trabalho. Quando desligou, Helena estava terminando de lavar louça. Pronto, disse ela. Agora você é só meu até segunda-feira. Na verdade... Marcelo hesitou. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Do tipo que vai fazer você chorar de felicidade. Helena secou as mãos e se virou para ele, curiosa. Marcelo puxou uma chave do bolso. O que é isso? Chave da biblioteca municipal. Helena franziu a testa. Por quê? Porque agora ela é nossa. Como assim nossa? Eu comprei o prédio, e você vai ser a nova diretora. Helena ficou olhando para a chave sem acreditar. Marcelo, você não fez isso. Fiz sim, mas... Você disse que sonhava em dirigir uma biblioteca, em criar programas de leitura para crianças, em fazer saraus de poesia. Helena começou a chorar. Agora você pode fazer tudo isso, a biblioteca é sua. Nossa, ela corrigiu. Nossa. Nossa, concordou ele abraçando ela. Helena chorou alguns minutos no ombro dele. De felicidade, de gratidão, de amor. Como eu vou te agradecer por isso? Sendo feliz, é só isso que eu quero. Helena se afastou para olhar para ele. Eu sou feliz. Pela primeira vez na vida, eu sou realmente feliz. Eu também. E não tenho mais medo. De quê? De você ir embora. Nunca vou. Eu sei. Helena sorriu. Agora eu sei. Do lado de fora começou a chover. Uma chuva mansa,
gostosa. Helena e Marcelo ficaram na varanda, abraçados, vendo a água cair no jardim que plantaram juntos. Marcelo? Você lembra quando nos conhecemos e eu disse que não sabia conversar com pessoas? Lembro. Estava mentindo. Eu sei. Como sabe? Porque você conversa comigo há meses. O problema nunca foi não saber conversar. Era não ter ninguém que quisesse te ouvir de verdade. Helena sorriu e se aninhou a mais contra ele. Te amo, disse ela baixinho. Eu também te amo. Para sempre, para sempre. E pela primeira vez na vida de Helena, para sempre, parecia uma promessa que ia ser cumprida. Afinal, ele havia ficado quando ela mais precisou. E agora, finalmente, ela sabia que nunca mais precisaria pedir para ninguém não ir embora. Porque havia encontrado alguém que escolhia ficar. Todos os dias. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Às vezes a pessoa certa está esperando para ficar. Você só precisa deixar.